Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é um podcast de bate-papo ou entrevista. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos convidados que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Reconhecido pela revista Forbes Under 30 em 2019 como um dos principais empresários abaixo dos 30 anos, iniciou sua carreira na área de tecnologia do HSBC Brasil e logo em seguida se tornou o mais jovem profissional da organização a ser transferido para trabalhar em Nova York. Co-criador e diretor operacional da Mais Um Café, a maior rede de cafeterias do Brasil, a Mais Um já conta com mais de 500 unidades espalhadas pelo Brasil em menos de 3 anos, com a meta ambiciosa de chegar a 700 unidades já nos próximos meses. Hoje, além de operacionalizar a marca e mentorar outras redes de expansão acelerada, foi selecionado para estar no seleto grupo de empresas do Scale Up da Endeavor Brasil. Bem-vindo, Vini. Muito obrigado, gente. Bem-vindo. O dia chegou. Umas 3 travadas nessa biografia. Eu já ia agradecer o Vini pela participação, porque já foi quase todo o episódio ali só para falar do currículo do cara, né? É muito currículo, né? É muito currículo. Não, e o dia chegou, eu tô brincando, porque assim, eu falei isso já, a galera que segue Receita de Sucesso Podcast tá cansada de me ouvir falar isso, mas eu tenho que falar novamente. Foi o cara que deu o insight, o start inicial para esse podcast. Eu falei isso pro Vini, que eu saí de Maringá para ter uma mentoria com o Vini. Falei, poxa, eu tava com uma dor, né? O nosso negócio, a gente tem uma corretora, que é também uma franqueadora. E aí entrou um cara lá na comunidade do G4 que saiu do zero em 2 anos aí, para mais de 500 franquias. Eu falei, poxa, é o cara certo para me ajudar, para me mentorar. Entrei em contato com o Vini se dispôs, foi um parceiraço, falou, pode vir aqui e tal, vamos marcar, você vem aqui, a gente fica uma manhã juntos. Ficamos amanhã juntos, de fato, abriu um negócio para ele, e aí ele desenhou, ali deu várias dicas, vários insights que inclusive eu implementei e foi sucesso. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, essa mentoria que você tá me dando tinha que estar sendo gravada. Ela tinha que estar sendo gravada por 2 motivos, né? Primeiro, para mim acessar ela quantas vezes eu quisesse. Até porque, por mais que eu tava anotando muita coisa, às vezes você deixa passar algumas dicas ali, né? E segundo, poxa, seria legal eu dar acesso a outras pessoas a ter a mesma mentoria que eu tive, né? Porque eu ainda tive esse privilégio de ter essa oportunidade. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, caramba, já sei como eu vou fazer isso. Através de um podcast. Porque um podcast, ao invés de eu ter uma mentoria individual, eu convido essas pessoas ao qual eu me inspiro, que vão me ajudar de uma certa forma, numa mentoria, só que a gente faz isso gravado. E aí nasceu o podcast. Então você foi o cara diretamente que influenciou esse podcast, e aí tanto que a gente chama de mentoria gravada, né? Eu não chamo de podcast, eu falo assim, não é um bate-papo, não é uma entrevista, é uma mentoria gravada com as pessoas que, de fato, me inspiram, mas eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas também a crescer. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Me sinto bem honrado de estar junto com vocês. Essa história foi muito legal. Foi um bate-papo que a gente conseguiu produzir bastante insight. E a ideia de ficar gravado é interessante porque às vezes você tenta replicar uma aula ou alguma mentoria e você não consegue replicar exatamente todo o conteúdo. Às vezes tem coisa que surge na hora, na cabeça ali, que talvez se eu tentar replicar aquele bate-papo que a gente fez, a gente não vai conseguir ter as mesmas ideias. Então, parabéns pelo projeto, eu acho que é sensacional o que vocês estão fazendo para as outras pessoas terem acesso. Já vi alguns episódios, muito na academia, eu estou treinando, estou escutando com o Dr. Veit, com o Léo, né, o Léo Castelo, grande parceiro, inúmeros outros episódios assim, então eu aproveito porque realmente a gente sempre está aprendendo. Então, parabéns aí pelo projeto. Valeu, irmão, tamo junto. E, bom, antes, deixa eu usar o gatilho da antecipação, pra galera ficar presa até o final. Por quê? Porque o mais louco dessa história, o que já é muito louco, um cara que, do zero, em 2 anos, criou mais de 500 franquias, se tornando o maior franqueador do Brasil. Estamos falando num período de 2 anos. Mas o mais louco dessa história, que me surpreendeu na mentoria, que eu já vou entrar nesse assunto contigo, é como foi criada Mais Um Café. Porque todo mundo começa primeiro o quê? Pelo produto.
E eu lembro que o Vini ele veio me explicando que primeiro ele criou todos os processos, desde como vamos escalar, toda a estrutura, para, por último, escolher agora qual produto que a gente vai trabalhar mesmo, o que é uma insanidade, é uma loucura. E quando eu conto isso para as pessoas falam, como assim, cara? Porque primeiro a gente começa com o produto. Eu falei, pois é, ele não tinha experiência nenhuma com o produto. Então isso é o mais louco e mostra realmente que empreender, acelerar negócio, está muito relacionado ao quê? A estratégia, ao feeling comercial, a ter essas habilidades que o Vini vai poder compartilhar aqui com a gente. Mas antes da Mais Um Café, eu queria que o Vini falasse um pouquinho, que ele teve outro negócio também, e foi através de uma frustração, talvez, desse negócio anterior, que ele utilizou os aprendizados também que serviu, né, como bagagem para você ter sucesso de alguma forma na Mais Um Café. Então, só para o pessoal conhecer um pouquinho do Vini, vamos começar primeiro pela história, depois a gente entra nesse case da Mais Um Café. Legal. Então, eu venho do ramo de tecnologia. Eu trabalhei no HSBC, entrei como estagiário e fui crescendo lá dentro. Fui para Nova York. Então, eu cresci muito com 23 anos, eu já estava em Nova York. Eu era muito novo, assim. Hoje eu olho, às vezes, as pessoas com 23 e às vezes a pessoa com 23 ela perde oportunidades. Verdade. E eu também perdi muita oportunidade. E como eu gostaria que alguém chegasse para mim e falasse, pô, aproveita mais, porque é algo único você ter 23 anos, tá morando em Nova York sozinho, trabalhando só com um americano, com um indiano, com gente estrangeira. Pô, que puta oportunidade eu tive e não aproveitei o quanto eu poderia ter aproveitado. Então, mas eu acho que faltou alguém falar ali, aproveita mais isso daqui, que é algo que você vai levar pro resto da tua vida. Até esses dias eu acabei recebendo o primeiro diretor meu, que foi quem fundou o escritório de tecnologia do HSBC no Brasil, e ele fez uma empresa aí de 0 para 1.000 colaboradores em 3 anos. Nossa. Então, ele é absurdo, assim. E eu tenho muito ele como uma referência de líder, assim. Porque eu vi o quanto as pessoas gostavam dele. E para mim ele era o diretor na época que eu estava lá como estagiário. E hoje eu pude receber ele para bater um papo sobre franquia, sobre expansão, que ele ainda é diretor da Ouro Verde, que agora foi adquirida pela Unidas. Hoje ele tem 5.000 colaboradores abaixo dele. Nossa. E batendo um papo, porque ele também tem uma marca de churrascaria, que é frigorífico, churrascaria, que é o Boeing Beer. Que se ele tinha que fazer franquia, se ele tinha que ir para expansão própria. Então, pô, é muito legal bater um papo com alguém que te inspirou algum dia, né? Uhum. Então eu venho dessa área de tecnologia, mas eu sempre quis algo mais, assim, sempre me motivei a ter. A ambição, acho que é o insight principal, assim, do empreendedor, assim. Dudu acabou de falar isso, né, do pai dele, né, que o principal fator é a ambição. Então, o pai dele era muito ambicioso. Sempre fui extremamente ambicioso, sim. Sempre quis ter as coisas. Venho de uma família normal, não passei necessidade enquanto adolescente, nada. Meus pais pagaram escola particular, mas eu fiz faculdade pública, entrei na Universidade Federal do Paraná. Mas a ambição sempre me motivava a fazer algo mais. Então, isso era algo que eu sempre quis me destacar dos outros pela ambição, e a ambição me gerava uma alimentação para trabalhar mais do que todo mundo. Então, trabalhar para mim nunca foi um problema. Uhum. Porque eu falava, cara, eu não sei a receita do sucesso, mas eu sei que se eu não trabalhar, eu não vou ter sucesso. Uhum. E aí, em 2014, um pouco antes eu comecei a empreender, então comecei negócios em paralelo com o meu trabalho, até o momento que eu tirei o pé do trabalho, saí do HSBC e comecei a empreender efetivamente. Fomos eu e meu sócio de hoje, a gente que trouxe os primeiros cigarros eletrônicos para o Brasil. O vapor, hoje está muito na moda isso. É verdade. Mas em 2014, há 8 anos atrás, a gente estava iniciando nisso, né? A gente viu uma tendência de Instagram lá fora. Era um produto que ninguém conhecia e a gente começou a trazer isso para o Brasil. Então, eu comecei a empreender ali efetivamente em 2014, mas eu já conduzia alguns trabalhos paralelos desde antes. Então, a carreira de empreendedor vem daí de 2014 para começar a montar uma empresa. Uhum. Sem ter conhecimento técnico, sem ter... saber o que era administração. Eu acho que... Eu falo que hoje uma das minhas maiores burrices era não perguntar as coisas.
Eu, sei lá, por ignorância ou por vergonha, nunca cheguei num empresário e falava, viu, como é que eu faço isso? Né? E talvez a hora que o empresário mais precisa é ter alguém ali falando, viu, isso se faz assim, assado. Então, aprender com quem já passou. Isso é uma lição que hoje eu não sei alguma coisa, eu já penso, quem que vai ser a pessoa que já passou por isso que vai poder me ajudar? Eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar, porque alguém tá ali e quem é empresário gosta de compartilhar com os outros. Só que durante 4, 5 anos eu sempre fui muito... Eu falo, a minha maior burrice empresarial é não ter perguntado para outras pessoas que já fizeram o que eles fizeram para chegar lá, ou como eles fizeram. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com a maturidade. Nada melhor do que a maturidade para a gente conseguir evoluir, conseguir trazer mais aperfeiçoamento para dentro do nosso negócio. Depois disso, eu entrei no mundo de franquias ali em 2016, então, que foi nossa primeira rede de franquias que a gente lançou, que se chama Sniper. Era uma rede totalmente voltada para entretenimento em shopping. Então, era um negócio que não existia também. Então, a gente gosta de inovar, né? Pensa em alguma coisa e existe aquele jogo de Airsoft, não sei se vocês já jogaram ou não. É tipo paintball, só que com arma. Que o jogo era o quê? Um atirar no outro e morreu e vai. Então, ele tinha algumas dores, esse jogo. E a dor, ela era real, que você tomava um tiro e doía pra caramba, né? E a gente falou, por que não transforma em entretenimento isso? De alguma forma que alguém vá para um shopping e, em vez de atirar um no outro, atira contra um alvo. Porque hoje, acesso à arma de fogo é muito difícil no Brasil. Sim. Mas se a gente fizer que ele tenha a sensação de ter algo muito próximo de uma arma de fogo, e criança pode ir, mulher pode ir, o público é muito variado que pode ir, talvez dê um business isso. E foi aí que a gente montou nosso primeiro negócio. Então, não sabia nada de Airsoft, né? O produto realmente não era o nosso destino final, mas a gente sabia já de gestão. Então, entendia que o que precisava ter um modelo de negócio para ser escalável, para ter barreiras de saída, para que o franqueado ganhasse dinheiro, para que o franqueado conseguisse fazer. E aí a gente montou a nossa primeira rede, a Sniper. Então, ali que começou a conhecer e ter conhecimentos de gestão em franquias, principalmente. Até que veio a história da Mais Um. Legal. Aí teve um momento que foi disruptivo até para nascer a Mais Um, que foi o Covid, né? E dependia de shopping, os shoppings fecharam. E aí foi onde, acho que foi o momento de maior dificuldade desse negócio, né, Vini? Isso, Sniper. Porque o que aconteceu? A Sniper, a gente tinha... Quando a gente desenhou, era um business basicamente extremamente inteligente. Por quê? Porque o custo de você jogar era muito barato para quem estava fornecendo o serviço. Então, custava para quem estava vendendo o serviço R$ 2,50, R$ 3,00, que eram as bolinhas, o alvo e a utilização da arma, e vendia por R$ 40. Então, a margem era extremamente lucrativa do serviço. Só que o que tinha de problema nesse negócio? Era a recorrência. Então, a pessoa ia 1, 2 vezes no máximo, para ela voltar a terceira, eu precisava de atratividade. E foi aí que eu fui para a Alemanha para buscar simulador, eu fui para Portugal, fui nos Estados Unidos. Só que os simuladores de tiro que existiam, eles eram todos voltados para o mercado militar. Então, eu fui ver o simulador que os SEALs americanos utilizavam. Então, como que eu transformava um simulador de um SEAL para um civil aqui do Brasil utilizar? E isso a gente barrava muito em legislação, porque atirava em pessoas reais os simuladores dos SEALs. Como é que eu vou trazer para uma criança no shopping jogar atirando numa pessoa? Pô, não dava, então a legislação barrava. Custo, era um simulador de $1 milhão. Acho que custar aqui, você andava em cima de um Hammer. O Hammer mexia, porque era todo pneumático. Era surreal o negócio. Então, para você trazer para algo que seja viável, o custo inviabilizava. Então, eu não conseguia, dentro da Sniper, implementar novidade de tecnologia. E foi aí que a gente começou a pensar, a gente pode também desenhar em paralelo alguma rede que seja muito mais escalável do que a Sniper, porque ela tinha certas limitações e características, que era o quê? Primeiro, tinha que ser em shopping, tinha que ter número X de habitantes das cidades, não cabia em todos os shoppings da cidade, não era todo shopping que queria. Então, era uma infinidade de dores que eu tinha. E a gente falou, como é que a gente vai montar um negócio que seja altamente escalável?
E aí a gente foi montando algo pensando nas dores que a gente tinha e, por último, o produto. Então essa que foi a construção, foi totalmente inverso e pautado em dores. E isso começou ali em 2018 para 2019, que foi ali que surgiu a ideia da Mais Um, pautada nas dores. E como que foi, Vini? Só para descrever esse processo. Então, como vocês começaram primeiro, montaram o quê? Um plano de negócios? Como que foi esse caminho até chegar no produto? Como a gente sabia o que eram as dores, basicamente a gente tinha 4 dores. Primeira delas, altíssimo custo de ocupação, custo de aluguel. Então a gente pensou, vamos montar alguma coisa que não tenha alto custo de aluguel, porque era uma dor imensa. Eu tinha aluguel de 50 mil reais no Barra Shop. Então, o cara já começar com 50 mil só de aluguel, mais 10 colaboradores, você tem que faturar muito, né, para pagar essa conta. Então, eu tinha custo de aluguel muito alto. A gente pensou, vamos montar algum negócio que seja enxuto. Então, que seja de 12 a 30 metros quadrados. Pequeno, aluguel pequeno. Segundo, que tenha colaboradores que sejam produtivos a maior parte do tempo. Por exemplo, na Sniper, que era entretenimento, quem que ia num shopping segunda-feira de manhã para jogar? Ninguém. Né? Terça-feira de manhã? Ninguém. Mas eu precisava estar aberto, porque o shopping exigia que a loja estivesse aberta. Então eu tinha custo de colaborador, mas não tinha produção do colaborador. Ele não era efetivo. E aí a gente começou a olhar para as operações que existem de mercado e ver qual posição de trabalho que ela é a menos ocupada ou menos produtiva. E quando a gente pensou em algo de alta escalabilidade, a gente pensou no segmento de alimentação. Não sabia o que, mas imaginou alimentação. E a gente foi olhar nas operações de alimentação qual que era a posição que era menos efetivo. Ou era o chapeiro, o cozinheiro, e a gente viu que a posição do caixa, aquele cara que cobra, ele não trabalha 100% do tempo. Então a efetividade dele era em torno de 30% a 40% do tempo que ele está ali sentado. A gente falou, bom, então a gente já sabe que tem que ser em espaço pequeno e a gente vai colocar alguma operação de alimentação que seja de autoatendimento. Porque a gente troca alguém que rende 30% a 40% do tempo por alguém que é muito mais produtivo ou mais qualificado. Então esse foi o segundo ponto que a gente desenhou. Terceiro foi o quê? Algo que tivesse tecnologia e que fosse possível inserir a tecnologia. Porque eu tentava trazer o simulador e se tornava inviável. E aí a gente falou, bom, vou tentar desenvolver, em parceria com alguma empresa aqui, um totem, uma tecnologia que resolva a dor que a gente quer e seja totalmente gerenciável. Então era o terceiro ponto, ter, primeiro, baixo aluguel, segundo, colaboradores efetivos, terceiro, a parte de tecnologia. E por último, um produto que fosse recorrente, que era a minha outra dor que eu tinha na Sniper, que era um produto que o cara ia e não tinha um alto valor agregado. Diferente de um colchão que você vende por 5 mil reais, o cara compra um a cada 5 anos, o nosso negócio era um produto de 40 reais que ele compra uma vez por ano. Então não tinha alto valor agregado para ter tão pouca recorrência. E foi aí que a gente falou, o que vai ser o produto? Vai ser hambúrguer, vai ser pizza, café. Café todo mundo consome, a gente não está inserindo algo novo na cultura do brasileiro, já vem tradicionalmente na nossa família. Eu acho que a forma de tomar café a gente pode adaptar e transformar ela mais modernizada, com velocidade, com praticidade. E aí foi concebido o projeto Mais Um. Não, olha que legal, né? Vamos lá, pegando aqui alguns insights já. Cara, a palavra-chave pesquisa, né? Porque vamos lá, primeiro ele teve que... É que tem muitas coisas aqui interessantes. Primeiro que... Deixa eu te perguntar isso antes. Não fosse pela Sniper, existiria Mais Um Café? Aí é o efeito borboleta, né? Aquele filme Efeito Borboleta que não assistiu. É difícil isso, mas por que eu tô te perguntando isso? Porque as decisões, o que tá me parecendo, foram pautadas em vocês identificar várias dores, aquilo que vocês não queriam ter num negócio, porque vocês poderiam continuar ali em Sniper, não, vamos fazer isso dar certo, pandemia passou, vamos dar foco nisso, ter 1.000, 2.000, 10.000 franquias, mas vocês já criaram um negócio talvez para matar o negócio de vocês, que é o que o Thales fala muito, né? Você precisa todo dia acordar pensando em como matar seu próprio negócio. Você acha que haveria Mais Um Café não fosse pelas dores que você passou na Sniper? Eu acho que assim, eu acho que poderia existir,
mas ela não teria o tamanho que ela tem hoje. Olha Porque só. eu não teria passado pelas dores que eu passei no outro. Olha. Então, a gente aprendeu muito como trabalhar com franqueado, como expandir. Então, eu acho que um grande mérito que a gente tem é sempre estar aprendendo muito todo dia. Uhum. E aí a gente tenta aplicar no nosso negócio para conduzir ele da melhor maneira possível. Eu falo, se a gente não tivesse a Sniper, hoje a Mais Um teria umas 60 lojas. Olha isso, que louco. Então, por que eu tô falando isso, né? E aí quem tá ouvindo a gente tem que pegar essa sacada. Às vezes, não é o que nos acontece, é o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Vocês pegaram esse limão e fizeram uma limonada. E aí o que você fez? Você pegou e foi pesquisar, né? Porque essas informações para construir isso, poxa, não, a gente percebeu isso que a gente estava falando, pô, que tanto a pessoa ficava ociosa, não sei o quê. Você teve que fazer um trabalho de pesquisa para entender qual era a melhor forma de montar um business que fizesse mais sentido para vocês conseguirem acelerar o negócio de vocês. Ok, aí pesquisa. Chegou a esse veredito. E agora? Agora vamos falar de café. Beleza, mas e aí, Vini? Aí pesquisa de novo, porque você não entende café, não entende produto. E aí, como é que você cria um negócio ao qual você não tem know-how do produto que você está vendendo? Sim, essa acho que é a parte mais louca da história, né? Como foi essa curva de aprendizado? Porque daí tem um tempo de rampagem, assim como o nosso colaborador muitas vezes tem um tempo para rampar, para entender todo o produto, técnicas, etc. Como que foi esse período de adquirir esse conhecimento necessário para poder trabalhar com esse produto que vocês não conheciam? Foi assim, quando a gente estava construindo, então a gente começou a observar o mercado e muito próximo da gente inaugurar a primeira unidade, ainda ninguém sabia de café. Só que o empreendedor, eu acho que ele tem que ter o dom e a vontade de querer colocar a mão na massa. E eu, como sou operacional, então não tem problema nenhum de eu colocar a mão na massa e fazer acontecer. E muito próximo da gente inaugurar, eu estava no processo seletivo para contratar algum mestre barista para ele ser o coordenador técnico e formar os baristas das unidades. Né? Só que eu nunca encontrei algum cara desse tipo, desse perfil, que se enquadrasse no perfil que a gente gostaria. Porque a gente era muito agressivo. Às vezes o cara, assim, ele não entenderia o que é se montar um negócio sem ter conhecimento e tem que fazer acontecer. Então, cara, tem vezes que você tem que arriscar e apostar em coisas e tem gente que não está disposto a isso. É muito difícil, às vezes, sair da bolha ou sair da zona de conforto. E quando eu enxerguei que eu entrevistei 1, 2, 3, várias pessoas que já eram experts em café, eu não enxergava neles a vontade de querer fazer algo extraordinário, porque era totalmente disruptivo com o que existia de mercado. Então eles queriam trazer só percepções do que eles já conheciam, do que eles achavam que era certo. E não adianta. Quem é especialista em café, e aí eu trago, né? O barista, que é aquele... Barista é a pessoa especialista em bebidas à base de café, né? Tá. Quem é barista, ele tem uma característica que ele gosta de um café muito mais excêntrico, com uma característica de ser um café ácido. Então já é prática de mercado isso, né? E eles querem imprimir, às vezes, esse ritmo de sabor e de trabalho dentro de uma cafeteria. Só que a gente estava montando um negócio que tinha que ser escalável. E não adiantava eu agradar o paladar do barista. Eu preciso agradar o paladar das pessoas. Claro. Né? Porque eu preciso que o cliente vá até a loja e tome o café e fale, cara, eu gosto desse café. E foi aí que eu tomei a decisão. Falei, não adianta, eu não vou encontrar um barista que vai estar disposto a mudar essa cabeça e querer agradar o cliente. Ele quer agradar ele mesmo. Porque às vezes é uma falta de percepção comercial. Né? E como empreendedor, eu acho que a gente tem muito, transita nessas áreas, assim, área comercial, área de marketing, área operacional. E aí eu falei, então vou ter que aprender sobre café. E foi onde eu fui me formar barista para formar os baristas e terminar receitas. Tanto que quando a gente contratou um barista para desenvolver as nossas receitas, ele largou o projeto no meio. Porque... Quando ele veio, ele apresentou 18 receitas, a primeiro cardápio nosso. A gente aprovou umas 8, assim, e falou, precisa mudar isso, precisa mudar nas outras. Assim, a gente queria fechar umas 13 bebidas, 12 a 13 bebidas. E uma delas a gente falou, a gente sentiu falta de um café com caramelo.
Ou baunilha, que não tem, né? Uhum. Ele falou, mas café com caramelo e baunilha tem em toda a cafeteria. A gente não vai pôr no cardápio. Eu falei, mas é porque tem em toda a cafeteria que a gente vai pôr no cardápio. E aí ficou aquela discussão. E por muito tempo foi a bebida mais vendida da Mais Um. Olha aí. A bebida que ele não queria colocar. E ele abandonou o projeto. Então ele é um mixologista, alguém que prepara drinks aqui de Curitiba. Sim. Né? Bem conhecido. E o cara simplesmente abandonou. Assim, nunca mais falou nada. Ou porque não acreditou no projeto. Porque a gente não tinha nenhuma loja na época. E aí eu tive que finalizar todas essas receitas. Mas então você vai se virando com o que você tem ali na época, né? Na situação, com o conhecimento que você tem. Então eu acho que a velocidade de aprendizagem também foi algo que sempre muito me ajudou, assim. Eu sempre muito interessado, desde o professor, o barista que me treinou, ele falou, cara, nunca vi e eu nunca imaginei que você ia pegar um caderninho e ia ficar anotando. Eu falei, ué, mas por quê? Eu falei, eu tô aprendendo, eu sou teu aluno aqui. Ele falou, mas pô, você já saiu na Forbes, tem empresa, tudo. Eu falei, cara, mas eu preciso aprender, eu sou humilde a ponto de falar que eu sou 100% leigo nesse assunto. Eu quero deixar de ser 100% leigo nesse assunto. E aí é treinamento. Então, até me perdi do foco principal, mas acho que contextualizando tudo, Sim. Eu acho que a parte de entender do produto, que nesse momento que a gente viu que era necessário, nós, como gestores, saber do produto, foi fundamental para aquele momento inaugurar as lojas. Quanto tempo, Vini, desde a ideia de criar Mais Um Café, o projeto, né, um novo projeto, até a inauguração da primeira loja, foram quanto tempo? Mais ou menos uns 9 a 10 meses. 9 a 10 meses. Um filho. Aí, ó, gerou um filho. Mas olha quanta coisa se passou em 9 meses. O quanto ele não aprendeu em 9 meses. Muitas pessoas teriam ficado pelo caminho, né? Mediante tantas, adversidades. Nossa, é difícil. A gente está, agora nesse momento, a gente está desenvolvendo um novo país, né? A gente está iniciando a operação no Paraguai. Que legal. Cara, e é difícil, de novo, assim, ó, porque você tem que achar fornecedor lá, tem que testar o produto e testa café. Então, toda semana eu estou testando café. E até hoje, assim, ó, as receitas, quem desenvolve na Mais Um sou eu. Porque é algo que eu gosto de fazer. Eu acho que desenvolvi um paladar, então eu fui aperfeiçoar meu paladar para entender o que está envolvido numa bebida e como entregar a melhor percepção para o cliente. Eu desenvolvi um drink que eu não gosto, mas hoje é um dos mais vendidos dentro da Mais Um. Uhum. Porque ele tem canela. É um cappuccino com canela, né? É um mocha com canela. Eu não gosto, mas quem toma adora, porque é um dos produtos mais vendidos. E isso mostra que pouco importa o meu paladar. Eu preciso saber o que está envolvido. Eu tenho que agradar o cliente. Não, total. Ele falando essa frase, eu lembrei de uma passagem do Dale Carnegie, do livro Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, é um dos meus livros de cabeceira. E ele fala assim, não sei se você lembra, você chegou a ler esse livro? Sim. Maravilhoso. Vezes, Várias vezes, pra né? mim, se tem algum livro que eu indico pra alguém, é esse daí. Já antecipou uma pergunta, já responde uma pergunta lá no final, que a gente sempre fala, e eu também. Porque eu mudei muito, eu já falei no podcast, salvou não só o meu negócio, como o meu relacionamento também, porque você se torna uma pessoa melhor, de fato. Se implementar, né? Porque Sim. uma coisa é você ler, outra coisa é você interpretar e colocar em prática. E eu acho que você tem que ler ele várias vezes, porque você vai Muitas. perdendo. Porque ele é verdade, absurdo. Cara. Porque ele fala as coisas mais básicas do mundo. Perfeito. Tipo, ele é ridículo de tão básico. A hora que você lê, você fala, cara, não é possível que eu deixo de aplicar isso. É verdade. Então tem que ler muitas vezes. Eu já ouvi ele umas 30 vezes. Eu gosto muito de áudio, né? Podcast e tal. E tem uma passagem que ele fala, que vai em torno disso que você tá falando. Ele falou assim, ele fala o seguinte, eu fui pescar e aí eu não tava pegando peixe. E aí, por algum motivo muito estranho, eu tava colocando no anzol morango com nata. Você lembra? Ele falou, por um motivo muito estranho, os peixes não queriam morango com nata. Eles queriam minhoca. Só que eu não gostava de minhoca. Eu gostava de morango com nata. Aí eu entendi que eu tava dando pro peixe aquilo que eu queria. E não aquele que ele queria. Aí ele finaliza falando assim, então se você quer pegar muitos peixes, você precisa dar pro peixe aquilo que ele quer. Que foi exatamente o que você fez, né? Até hoje, toda a percepção de produto que vai desenvolver na Mais Um é pautada no que o cliente vai aceitar. Não é impresso a minha vontade. Por mais que eu goste de muita coisa, assim, eu falo... A hora que eu tomo alguma coisa, eu falo o que o cliente vai pensar a hora que ele tomar. Perfeito. Então, desde a aparência, desde textura do produto, é 100% assim pautado na cabeça do cliente. E isso acho que é uma das coisas mais difíceis de
encontrar pessoas que pensem com a cabeça dos outros. Tipo, ele sai da mentalidade dele e olha a observação do outro. Porque eu recebo muito sugestão de drink, de bebida, de comida, de ou franqueado ou de baristas da rede, né? Imagina, hoje tem loja no Brasil todo e o cara trabalha ali muito mais afinco do que eu na bebida. E ele fala, nossa, eu desenvolvi um produto que é sensacional. Ou o cara fala, tem que colocar um quibe, porque, sério, a minha sogra faz um quibe que você não tem noção. E todo mundo vai adorar esse quibe. Então eu falo, pô, mas será que os outros 7 milhões de clientes que vão na Mais Um, eles gostam de quibe? Ou vão consumir esse quibe? A gente gravou com o Alfredo Soares e ele falou isso. Ele falou assim que hoje as empresas bem-sucedidas não são aquela que foca no cliente. Eu falei, porque o Alfredão tá falando aqui. Daí ele falou, é aquelas que não é o foco no cliente. Ele falou, é foco do cliente. Que é isso? Onde está o foco do cliente? O que ele quer? Então você precisa começar a olhar sobre a perspectiva do seu cliente. Então o foco não é no cliente, e sim o foco do cliente. Onde está o foco do cliente? O que ele quer? O que ele procura? Então vai em torno disso que você está falando também. Totalmente. Assim, sair da tua cabeça, eu falo, cara, você tem que sair da tua mentalidade Sim. e olhar com a visão de um terceiro, assim, como que ele está analisando o teu negócio. Então, para quem tem negócio, eu acho que é um ponto crucial, assim. Maravilha, irmão, demais. Vini, entrando um pouquinho já na história aí, que temos que explorar o conhecimento desse homem, eu não posso sair daqui sem eu fazer algumas perguntas que revelam de fato um passo a passo para qualquer um que quer acelerar, crescer negócio, possa fazer isso com maestria. Então vamos lá. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas pensam em criar um negócio, acelerar um negócio, escalar um negócio? Erros que você já cometeu que outras pessoas não precisam cometer. Uhum. Tá. Primeiro erro, talvez a primeira mudança que ele tem que ter é mentalidade. Top, lembro disso. Pode falar disso, que eu lembro muito bem disso. Você falou que queria colocar de 50 num ano. É isso aí. Então, mentalidade, vamos lá. E esse foi um ponto que ajudou a gente a desenvolver a Mais Um. Né? Porque você falou, se não tivesse a Sniper, será que teria Mais Um? Naquele momento que a gente tinha a Sniper, a gente entendia que ela poderia crescer mais. Eu não tinha tantas unidades ainda. Mas eu não sabia o quanto ela poderia expandir. Uhum. E até o momento que eu encontrei com alguém que foi me abrir os olhos, que falou, cara, a expansão ela é totalmente limitada pela sua visão. Ou pelo quanto você está disposto a expandir. Que foi o Léo Castelo. Né? Fantástico. E... Ele é irritante, chega a ser irritante de tão certo que ele tá às vezes, né? Na maioria das vezes. O Léo é demais. A gente gravou com o Léo, foi sensacional. Eu sou um fanzaço dele porque eu acho que o mais impressionante dele, ele foi disruptivo no mercado que já existia há muitos anos e pela mentalidade dele. Eu vejo que o principal ponto, óbvio que tem uma série de fatores que é processo de venda, gestão de pessoas, cultura, treinamento da equipe, tipo, é uma roda que gira, assim, ó. Mas para mim o que mais chama a atenção de tudo é a mentalidade. Porque ele quebrou a barreira de, pode-se vender 5 franquias no mês do que pode vender 20, 30, 40 franquias. Tanto que teve mês que a gente vendeu 48 franquias no mês. É um dos recordes a nível nacional. Assim, quando você conversou com o Léo, você falou para ele qual era a sua meta da Mais Um Café? A gente acreditava ali que no máximo teria 100 franquias. Porque na época a gente não tinha Mais Um, a gente tinha Sniper. Tá. Então a gente vendia ali 2 a 3 unidades da Sniper no mês e achava um número ok, assim. Uhum. A gente quer crescer, quer fazer 5 unidades. Mas só que, a hora que a gente olha, e eu acho que a grande inteligência do empreendedor é olhar para o que o concorrente está fazendo, por que grandes players estão fazendo, foi olhar para ele e ver como é que ele vende 20 no mês. Pô, ele faz 5, 6, 10 vezes mais do que a grande maioria. Como que o cara faz isso? Por quê? Porque ele acreditou que era possível fazer? Simplesmente assim. Tá, ele acreditou. E aí, qual que é o próximo passo? Aí, beleza. Aí você tem que entrar nas minúcias que são processos de venda, treinamento de equipe e como que você vai gerar os recursos necessários para vender. Uhum. Mas se você não mudar a tua mentalidade, sério, se a tua equipe não acreditar ou se você como gestor não acreditar que você pode crescer, você pode colocar processos, quantidade de lead e o que for, você não vai crescer. Você vai vender o quanto você colocou de objetivo. Tudo começa na mentalidade. Inclusive, ele me indicou vários livros. Hoje o Leonardo é um amigo, um mentor. Ele falou, eu até outro dia mandei uma foto para ele lá com 10 livros que ele tinha indicado. Ele falou assim, começa com Metanoia, que é justamente sobre mudança de mentalidade.
Do Roberto Tranjan. Metanoia, eu falei, a gente acabou de fazer a nossa convenção da Mais Um agora, né? A nossa segunda convenção tinha 750 pessoas. Nossa. E eu fiz uma abertura falando sobre metanoia, que estudos científicos comprovam que se você for submetido a 3 elementos, né? Que o primeiro é estar no lugar certo, segundo, estar com as pessoas certas, e o terceiro é recebendo a informação certa, acontece metanoia no seu cérebro, né? Sinapses neurais acontecem e aí você sofre de metanoia. Que metanoia é o quê? Mudança da forma de pensar. Então, se você está inserido num ambiente, né? O lugar que você está, ele é propício para gerar crescimento, isso é o primeiro fator. Se você tem pessoas ao seu lado que são pessoas prósperas, que estão crescendo, que querem conhecimento, é o segundo fator. E o terceiro é o quê? Que informação que você busca, que informação que você utiliza, a hora que você junta isso, cara, algo mágico acontece. E a metanoia é realizada na tua cabeça. Né? Então, eu digo que o Léo ele é um agente causador de metanoia, porque ele mudou a nossa forma de pensar dos sócios e, por consequência, começa a fazer todo mundo acreditar que era possível. Cara, olha só que eu anotei isso daqui, meu Deus. Mentalidade. Primeiro erro que as pessoas cometem é não ter uma mentalidade de campeão, justamente, de pensar pequeno demais. E eu lembro que ele te provocou, igual ele me provocou, então eu sei qual foi a provocação, porque ele é irritante, eu falei, ele irrita a gente, né? Até ele faz essa provocação saudável, que eu acho que você falou para ele que você queria ter 50, 60 unidades, 100 unidades, ele falou, por que não 500? Né? Não foi isso, né? Isso aí. Então, às vezes alguém de fora que tem uma mentalidade tão pró-vencedora, assim, ela consegue enxergar coisas que você não consegue. Top. E muitas vezes os empreendedores eles são limitados na forma de pensar e do quanto ele pode crescer. Porque uma coisa que eu vejo, e a gente nunca teve esse medo. Por quê? Porque nós somos em 4 sócios, né? Então é 2 de expansão, 1 de marketing e 1 de operação. Uhum. E lá a gente trabalha de que forma? Acreditando muito na entrega do outro. E sempre tentando passar o problema para o outro. De que forma? O trabalho do cara da expansão é o quê? Vender. Né? Então, vendeu para Manaus. Eu lembro quando eles venderam para Boa Vista, no Roraima, né? E aí eu falei, cara, mas não chega produto em Boa Vista, no Roraima, não tenho logística para lá, sério, não sei o que fazer. Eu falei, cara, se vira, o meu trabalho eu fiz, né? Então passa a bola pro outro. Esse problema não é meu. O meu trabalho, eu não tenho que vender? Então eu tenho que vender. Então o teu trabalho é fazer acontecer, fazer a loja acontecer e chegar produto. Agora você se vira para fazer teu trabalho. Então, às vezes o empreendedor ele não cresce porque ele fala, não, mas... Puta, isso eu escuto muito e me dói quando eu escuto. Me dói muito. Porque eu tenho vontade de falar, cara, para de pensar assim. O cara fala, não vou crescer porque senão eu não consigo atender, eu não consigo. Tipo, ele já vê tanto problema em crescer que é óbvio que ele não vai crescer. Porque ele não sofreu de metanoia. Ele não mudou o pensamento dele para ser vitorioso. Ele tá sempre pensando que, mas se eu crescer, eu não vou entregar. Eu vejo muita gente falando, até a gente conversou aquela vez, não, mas eu não quero ter mais do que 10, 15. Cara, mas por quê? Porque o trabalho de você ter 10, 15 é igual de você ter 50, 100, né? Tem vários amigos que falam, não, quando eu chegar em 100 franquias eu paro de vender. Cara, mas a diferença de 100 para 500 é que com 100 você não ganha dinheiro, com 500 você ganha. E o trabalho vai ser igual ou menor com 500. Porque você tem tanto mais estrutura, mais pessoas para te ajudar, que você gera muito mais resultado. Vamos ter 500. Agora, aí eu sofri metanoia, estando aqui, tava no lugar certo, com a pessoa certa, com a informação certa. Caraca, ele já chegou de Curitiba da primeira vez. Como é que foi? Fritando, mudando a casa. Aí, e é muito legal. Eu sofri metanoia, né? Quando eu vim aqui falar contigo, foi isso que aconteceu. Mas é muito legal. E eu vejo assim, isso que você trouxe, Vira, a importância de você estar no lugar certo, com as pessoas certas, recebendo a informação correta. E é justo, assim, o que mudou, né, o nosso negócio, né, Juscel, quando a gente realmente começou a se relacionar, fazendo um network proposital, porque a gente absorve muito, né? Quem que fez isso daqui que eu quero fazer? E quando ele voltou de Curitiba, ele chegou com aquela anotação que só ele entende,
né? Que eu não entendo. Proposital, para não vai que o Mas concorrente realmente, pega. a gente começou a implementar processos que antes a gente não tinha. E a gente vê que cada vez mais que a gente vai buscar um conhecimento diferente, é um insight diferente, é uma dica diferente, é alguma coisa que a gente ajusta que realmente muda todo o nosso resultado. Então é muito real, né? Muito verdadeiro. É 500 então? 500 só para começar, não para 1.000. Por que não 1.000? Se eu for falar isso pro Léo, eu vou falar, por que não 1.000? Eu falar, para, some daqui. E é muito engraçado, quando a gente tá num ecossistema, assim, ó, eu me lembro que eu sou uma pessoa que vou em muitos treinamentos, muitas palestras, eu gosto de conhecimento, né? E eu dou muito treinamento, então, pô, sei lá, contando com os treinamentos de franqueados, equipe e tudo mais, eu já dei mais de 1.000 treinamentos, assim. Uau. E às vezes você vai em treinamentos e você fala, pô, não me agregou em nada. E é chato isso. Pô, eu fico extremamente chateado de ver um treinamento e não agregar em nada. Eu falo, pô, tá um nível que você começa a ficar chato de treinamentos, né? Tua biblioteca vai aumentando, o nosso cérebro é que nem uma biblioteca. Assim. Então, cada vez a gente vai colocando mais livros, vai adicionando capítulos nos livros existentes. Só que, a hora que você vai num ambiente que te tira da zona de conforto e te muda, assim, você agrega capítulos, agrega livros na sua biblioteca, pô, você volta com uma energia diferenciada. E acho que esse ecossistema que o empreendedor sempre tem que estar procurando, que é o quê? Pô, trouxe um conhecimento novo, trouxe uma energia nova, a hora que você volta para a empresa, é diferente. Você volta com gás totalmente diferenciado. Eu lembro que quando eu participei da imersão do G4, muitas coisas eu já sabia e muitas coisas foi tipo o livro do Como Fazer Amigos. Pô, não tô fazendo coisa básica que eu sei, falo e não tô aplicando. Então, pô, aquele chacoalhão que você volta com as anotações e volta a fazer muita coisa. E tudo isso aplicado gera resultado. Top. Então, primeiro erro, não cometam, ter uma mentalidade pequena. Algum outro erro que você acha que as pessoas cometem bastante? Não ir atrás de perguntar informação. Boa. Né, que eu vejo que eu demorei 4, 5 anos para ir atrás de informação e depois que... tanto que entrou o Léo Anjos agora no clube. Sim, né? sim. Eu lembro... Anjos Colchões, grande Léo, parceiraço. Isso aí. E o Léo, ele já tá no mercado há muitos anos. O pai dele, Claudinei, é um grande cara do franchise, assim, eles já estão há muitos anos com indústria e tudo mais. E eu lembro no primeiro encontro que eu fui da ABF. Então, a ABF é a Associação Brasileira de Franquias. E a gente tem uma regional sul aqui, que existe um encontro por ano em cada estado. Então, uma vez no Paraná, uma vez no Rio Grande do Sul e outra vez em Santa Catarina. E eu fui no Rio Grande do Sul e eu era totalmente desconhecido. Eu tinha a Sniper, tinha lá 60... Tinha umas 60 lojas da Sniper e tinha 2 mais 1, né? Tinha 2 unidades da mais 1. E eu sentei na mesa, o Léo tinha em torno de 90 a 100 unidades da Anjos Colchões e tinha outro Léo, que é o Léo Paixão, que é da Influx. Ele tinha ali 150, 160 escolas. E eu sentei na mesa com eles para almoçar, eu totalmente desconhecido, mas falei, cara, como é que faz para ter 90 unidades? E tua convenção, como é que você faz a convenção? Então, várias coisas eu fui sentando e perguntando para eles. E depois que consegui esse tipo de conhecimento com alguém que já estava trilhado, foi muito mais rápido para eu chegar em 100. Eu demorei 6 meses depois eu cheguei em 100, porque eu tinha 2 em janeiro, em agosto eu já tinha 100 unidades. Então, 8 meses depois eu já tinha 100 unidades. Desse almoço. Desse almoço. Sim. Olha só como é que... Ali você sofreu metanoia, novamente. Totalmente. E a crença que as pessoas têm de... Pô, mas o meu concorrente... Não sei se pode ser um concorrente, mas eu acho que as pessoas têm muita crença assim, pô, ele vai querer dar receita de bolo, ele vai querer entregar, sabe, a informação. Tem muita essa crença hoje ainda, né? Tem. Eu acho besteira. Eu sou um cara que compartilho o que eu posso com todo mundo. Nunca vejo problema. Muito por aprendizado com o Léo Castelo. Verdade. Ele é um cara de franquias que ensinou nós como vender franquias. E exatamente, ele sentou e falou, aqui a gente pega, recebe o lead, capta o lead assim, faz assado, e aí vende assim, assim, assado. Ele não tinha obrigação nenhuma, foi algo totalmente despretensioso que ele fez. E eu levo aquele ensinamento dele porque um dia eu estava aprendendo com ele, né? Eu nem sei o quanto ele sabe disso, mas eu sou muito grato pela forma dele pensar, da forma dele nos ajudar. E eu tento repassar isso para os outros. Então, as pessoas às vezes pecam por achar que não, mas eu vou abrir meu segredo. Eu acho que tem
trabalho se diferencia pela quantidade e pela qualidade do trabalho. Isso que faz a diferença. Top, irmão, top. Mentalidade, não ir atrás de informação, algum outro erro? Eu acho que não ir atrás de informação e demorar para buscar conhecimento, né? Então tá meio atrelado com a segunda, mas você buscar evoluir. Vejo muita gente não buscando evolução como empreendedor. O cara, falo isso, é básico. Se o cara, para ser dentista ou para ser advogado, estuda 4, 5 anos e para ter o seu negócio, ele leu um livro ali, viu um vídeo no YouTube, acha que já vai dar certo. Por que não se dedicar tanto tempo conforme ele se dedicou para a profissão dele? E nesse meio termo, eu acho que o outro erro é assim, o cara não ter persistência. Ontem eu até postei um negócio no meu Instagram, que é a história do cara da Nike, que durante 10 anos ele teve que trabalhar em outro local para ter renda para fazer a Nike crescer. Então eu demorei, se olhar minha história, eu levei mais ou menos 5 anos sem ganhar dinheiro. Então durante 5 anos eu trabalhei, os primeiros foi pior ainda, assim, eu pagava para trabalhar, né? Pagava para aprender, aprender a dar palestra, aprender a fazer curso, tudo isso no começo. Assim, então durante muito tempo assim, eu vivia sem dinheiro, fazendo dívidas, porque eu acreditava que em algum momento a chave ia virar. Como eu acreditava, isso eu não sei explicar. Isso é algo que tá dentro da cabeça, não sei como. Mas eu falava, cara, um dia a chave vai virar. Não sei quando, não sei como. Eu só sei uma coisa, eu preciso trabalhar muito. E preciso continuar acreditando. Então, alguma coisa me dizia isso. E uma hora acontece. Mas as pessoas, elas não estudam e querem desistir antes do tempo necessário. Para mim, o oposto de sucesso não é fracasso, é desistência. Total. Porque o cara que não desiste, uma hora vira o negócio. Não sei se é o Steve Jobs ou o Bill Gates que fala, as pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem, né? Isso aí, pô. E uma hora acontece, porque você ficou tão munido de informação, de experiência, você tem tanta bagagem que você consegue fazer qualquer coisa virar. Hoje, se eu precisar montar uma outra franquia, cara, eu vou sentar, vou olhar o que eu errei, o que eu não errei, o que dá para melhorar e começa de novo. Porque tá dentro da gente, é a persistência que tá falando. Um outro erro aqui que eu vou implementar, tem amigos meus que estão abrindo, inclusive, franquias, indo para o modelo de expansão de franquias, e eu já vi eles me falando as metas deles, que era justamente isso, cara, tem uns 50. Primeira coisa, tem um estudo que com 50 franquias não vai para franquia porque você não ganha dinheiro. Você só começa a ganhar dinheiro depois de 50 franquias. Então, se você tá pensando em ter... E eu lembro que o Léo, lá, ele dando uma mentoria quando eu tava lá no Seios, foi um cara lá justamente do ramo de pizzaria, e o Léo também tem pizzaria, né? E aí ele também tá no ramo de pizzaria, né? De uma empresa que ele é sócio. E o cara falou, não, e tal, e a nossa meta é nos próximos 3 anos abrir 35 unidades. Ele falou, cara, cai fora então. Falou assim, 35 unidades, sério? Ele falou assim, cara, isso daí, eu tô no ramo de pizzaria, daí eu vou abrir por dia. Não, tá tudo errado e tal. Daí assim, ele já deu um choque no cara, falou, cara, você não ganha dinheiro e tal. Daí ele foi explicando, falou, não, mas fica tranquilo, você entrou lá no Elite e tal, eu vou te ajudar. E aí aquela história de ajudar o concorrente, é insano, né? A gente parar pra pensar e falou, pô, mas ele vai ensinar o concorrente dele a também ter sucesso? É isso, né? É compartilhando que você multiplica. Mas vamos lá, 5º erro é as pessoas que estão entrando no mundo do franchise ter uma meta de ter 50 ou menos franquias. Então não vale a pena. Não vale. Às vezes, é o que eu digo. Eu sento com muita gente e a pessoa... hoje eu não sei explicar por que todo mundo quer montar a franquia. Sim. Porque ele acha que ser franqueador, ele vai ganhar dinheiro doidado, né? E é uma mentalidade totalmente diferente. Ser franqueador não tem nada a ver com o teu negócio que deu certo. Porque muitas vezes o cara tem uma pizzaria, uma cafeteria ou uma hamburgueria que deu certo e ele quer virar franqueador. E não tem nada a ver. A cabeça do franqueador é a cabeça de como que eu vou fazer empresários darem certos. Tá. Eu vou ter que desenvolver novos gestores, vou ter que desenvolver muita gente. Não tem nada a ver com a tua hamburgueria. E aí o cara, ele larga a hamburgueria para virar franqueador e aí ele quebra a hamburgueria e a franqueadora. Ele quebra os dois.
Então, entender qual que é o modelo certo de expansão que tem que ser. Se vai ser sócio operador, se vai ser franquia. Então, às vezes a pessoa está pensando em expandir, mas não sabe o modelo ideal. Então, buscar conhecimento para entender se ele tem que ir para franquia ou se ele tem que ir para sócio operador, para licenciamento de marca, ver o que mais se adapta para o business dele. Não existe receita de bolo. Existem alguns sinais que a gente pode identificar que fazem sentido para o business, mas entender também o quanto a pessoa tem de características para ser franqueador ou ser sócio operador. Cara, eu vou pegar esse gancho aqui, eu vou antecipar a pergunta final, que foi, na verdade, o nome Receita de Sucesso veio dessa pergunta. Porque eu queria muito fazer ela, eu falei, então tem que ser Receita de Sucesso. Que a pergunta é o seguinte, e eu vou antecipar ela porque, como você falou dos erros aqui, ela casa agora essa pergunta, não vou deixar pro final. Que se você fosse dormir essa noite e fosse perder todo o seu conhecimento, todo o seu network, todo o seu dinheiro, mas você tivesse a oportunidade de deixar gravado para você mesmo, a mentoria gravada do Vini pro Vini, sei lá, teve uma amnésia, perdeu tudo. E aí, de recomeçar e começar do zero novamente. Mas eu queria, Vini, porque às vezes eu faço essa pergunta e o pessoal não entende. O que eu quero é que a gente construa um passo a passo, do zero mesmo. Então, você começou hoje, você precisa chegar muito próximo de onde você está. Você está no zero e quer chegar a 500. O primeiro que você já deu, primeira receita. Qual seria a receita de sucesso de Vini de la Torre? Tá certo, né? Boa. Vini de la Torre, nome bonito. Eu conheço como Vini só chama de Vini. A gente vai ganhando afinidade, né? Vai chamando só de Vini. Qual seria a receita de sucesso para alguém que quer escalar? E aí eu não quero realmente travar isso a franquias, porque você foi brilhante. O primeiro passo que eu acho que você valeria para você é, primeiro, você vai escalar, você precisa escolher o modelo de expansão. Não necessariamente precisa ser franquia. Pode ser sócio operador, pode ser licenciamento de marca, etc. Mas eu queria que a gente construísse isso junto para quem... que foi mais ou menos aquela palestra que você deu no G4 mesmo. Ó, gente, quem implementar isso daqui pode ter um negócio de sucesso. Você vai conseguir expandir, você vai conseguir escalar se você aplicar essas práticas. Quais seriam? Vamos tentar colocar isso num passo a passo para as pessoas tentarem aplicar amanhã no negócio delas. Eu acho que a pessoa ela tem que olhar para o business dela. Primeiro, ela tem que fazer uma autoanálise. Então, primeiro eu faria uma autoanálise do que você quer trabalhar. Qual que vai ser sua mentalidade? Você quer colocar mais a mão na massa, ou seja, se você trabalhar com sócio operador, sócio investidor e ter mais unidades, então você abrir filiais, você vai ter que colocar mais a mão na massa na sua própria operação. Vou citar o caso de uma hamburgueria. Então, você quer ter filiais, você vai precisar estar dando mais atenção para as suas hamburguerias. Então, colocando mais a mão na massa nelas, né? Cuidando mais da sua equipe. Então, os seus colaboradores são pessoas relacionadas a restaurante. Ok? Então, esse é um tipo de perfil de profissional. O outro tipo de perfil é você querer trabalhar com gestores. Por exemplo, você quer ir para a franquia, você não vai atuar com o cara do restaurante. Você vai atuar primeiro com a sua equipe de consultores ou sua equipe da franqueadora, que vai trabalhar com gestores. Então, você vai auxiliar gestores a desenvolverem negócio. Então, primeira aptidão que você tem que ver que você tem. Você prefere mais equipes operacionais de restaurantes ou do teu tipo de negócio, ou tem loja de lingerie em shopping. Você vai trabalhar com um colaborador de shopping, que é um perfil totalmente diferente de um colaborador de escritório, que trabalha de domingo a domingo, com uma pegada diferente. Ou você tem muito mais a pegada de se desenvolver, porque quando você vai trabalhar com gestores, querendo ou não, você tem que ser... Eles vão te olhar e vão te perguntar, tá bom, Jussiel, mas como é que eu faço isso? Como que eu sei uma DRE? Como que eu desenvolvo parcerias comerciais? Qual que é a melhor estratégia de marketing? Então, você tem que ser muito completo em todas as áreas. Boa. Você está disposto a investir tempo em conhecimento desse tipo para trabalhar com essas pessoas? Então, é entender sua aptidão. Porque eu vejo que muita gente entra no segmento de franquia e fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais meus franqueados porque eles me cobram de marketing, eles me cobram comercial, e eu não sei, eu só sou o cara vendedor. Né? Mas errou no modelo de expansão. Errou no modelo, porque ele não entendeu que ele tinha que se capacitar. Ser franqueador é você consumir conteúdo no atacado e distribuir no varejo. Né?
Então, eu tenho que ser um pouquinho especialista em tributário, um pouquinho especialista em financeiro, matemática financeira, ação comercial, ação de marketing, arquitetura, engenharia. Eu tenho que ter todos esses conhecimentos. E depois que eu faço, que eu filtro o que é importante para o negócio e passo para o franqueado. Uhum. Então, o papel do franqueador, ele é esse. Então, como que você vai capacitar mais a sua equipe? Então, eu acho que o primeiro ponto para alguém que quer escalar é entender a mentalidade que ele tem próprio. Boa. Tá? Porque aí você já minimiza a chance de dar erro ou problema no futuro. Certo. Porque todo mundo vem, não, eu quero montar franquia. Tá, mas quanto você estuda, quanto você se desenvolve para montar a franquia? Né? Beleza, então entendeu qual que é a sua aptidão. Então, o segundo ponto que eu acho que é interessante o cara entender. O que o business dele é mais interessante? É altamente escalável ou não é? Se for altamente escalável, a gente pode ir para a franquia. Se o modelo de negócio dele é alguma coisa que só dá certo em Curitiba, por exemplo, né? Tem um restaurante tradicional aqui de Curitiba, de uma família italiana, que abriu a primeira unidade meio to go de frango no pote. Né? Uhum. É um restaurante extremamente tradicional daqui. Só que minha percepção, eu não sei se ele daria certo se montasse lá no Nordeste, com o mesmo nome, com o mesmo modelo. Por quê? Porque ele está há 50 anos em Curitiba. Tá. Então, ele é tradicional aqui. Lá no Nordeste, ele vai ser mais um frango no pote, mais um frango no balde, sabe? Sim. Então, ele deixa de perder a característica. Então, talvez faz mais sentido para ele, em vez de montar a franquia, que ele não vai conseguir muitas unidades, ele ter operações ou com sócio operador ou operações filiais dele em 10, 15, 20 unidades em shopping. Uhum. E aí, o modelo de negócio dele chega meio que ao máximo de expansão. Né? Top. E tudo certo, não tem nada de errado. Não tem nada errado. Né? Ótimo. E ele vai ganhar muito mais tendo operações próprias ou com sócio operador do que franquia. Porque a franquia você fica com uma parcelinha desse tamanho. Uhum. Como sócio operador, você vai ter uma parcela muito maior Claro. do negócio. Né? Boa. Então, avaliar o business, qual que é a característica dele. Beleza. Entendeu se é independente, se for sócio operador, franquia ou filial, como que você vai expandir? Então, como que vai ser a sua expansão? Eu acho que isso tem que estar muito bem desenhado. Aí já sai do campo da cabeça e entra um pouco no campo da execução. Uhum. Porque os dois primeiros ali é muito mais de mentalidade para... Se eu estou com a mentalidade alinhada, entender a expansão. Então, beleza, vai ser franquia. Qual que vai ser meu canal de expansão? Como que eu vou captar lead? Como que eu vou vender? Tudo isso o cara tem que deixar desenhado, assim, ó, passo a passo da expansão do negócio dele. Uhum. Né? Entendendo de expansão, ele tem que ter um background muito forte do que? De operação. Porque não adianta nada eu vender 100, 200 franquias e não fazer elas acontecer. Né? Colocar o filho na rua e não criar o filho. Uhum. Então, como que eu faço? Como que eu me estruturo isso? Acho que uma das vantagens de eu ter sócio, né? Todo mundo fala que sócio pode ser um problema, tudo mais, mas a nossa sociedade hoje é muito pautada em serem complementares. Então, são 4 perfis totalmente diferentes, mas extremamente complementares. Né? Um é muito mais avoado, pensa lá na frente, e aí eu seguro um pouco mais para fazer acontecer, e aí o outro também tem uma visão totalmente distorcida de mundo que faz se tornar interessante o projeto. Então, a hora que você junta tudo isso, o pacote fica bonito. Então, você vai expandir, será que você hoje tem braço já para cuidar da operação ou você só está olhando para a venda? Uhum. Eu vejo que hoje está muito na moda todo mundo se preocupar com a venda, né? e principalmente na expansão, mas não se preocupa com o segundo passo, que é fazer dar certo, fazer acontecer. Então, uma coisa não pode deixar de existir sem ter a outra. Assim. Uhum. Óbvio que a expansão ela tem total necessidade, fundamento para a gente. Se não tiver venda, qualquer negócio quebra. Então, todo mundo tem que ser um gestor comercial em algum momento. Isso tem que aflorar dentro das pessoas. Uhum. E esse é o ponto que eu sinto que muito empresário falha. Eu vejo pelos franqueados.
É uma deficiência. Hoje, se fosse olhar qual que é a maior deficiência dentro do franqueado, é ser gestor comercial. E qual que é a maior necessidade do franqueado? Ser um gestor comercial. Então, a maior falha é justamente a maior necessidade dele. Isso independente de ser nosso segmento, qualquer outro segmento. Porque você precisa gerar receita para o teu negócio. A não ser que você abra o McDonald's, que você abriu a porta, vai ter fila, né? Qualquer outro negócio você precisa ter uma gestão comercial. Então, é um ponto falho do mercado de empresários, assim, a falta de busca comercial. É porque ele fica mais naquela venda passiva, né? Esperando o cliente vir até ele, ao invés de fazer uma prospecção ativa, parcerias, sei lá, estar inserido em comunidades, se relacionando. Esse é o trabalho de prospecção, né? Fazer esse trabalho de, ok, se os clientes passivos vão vir, mas além disso, eu também busco eles pelo colarinho e trago para dentro da minha loja. É isso aí. E às vezes... eles desenvolver essa musculatura. E eles não conseguem ter a percepção que às vezes você ir num encontro de médicos faça sentido. Cara, mas ali alguém vai falar para alguém, dá mais um. E é um cliente a mais que você conquistou. Então são pequenos detalhes, o quanto você se dedica. E por isso que eu falo, o nosso trabalho como empresário, como gestor, não é das 8 às 18, né? Eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã e termino meia-noite, que é a hora que eu durmo. Porque enquanto eu tô com os olhos abertos, alguma coisa eu tô pensando como é que eu vou aumentar a receita das lojas, como que vai vender mais, qual parceria eu vou fazer. Tipo, eu mudei a lente. Eu tento falar para as pessoas, muda a lente que você observa o mundo. Se você coloca uma lente de tentar enxergar a oportunidade a todo momento, você muda os seus resultados. Então, a todo momento eu estou pensando como que eu vou fechar uma parceria com aquele estabelecimento. Como que isso vai me gerar receita. Como que eu tá dentro do Instagram, essa pessoa vai ajudar a gente de alguma forma. Então, a lente, troca a lente. Eu sempre falo isso, troca a lente. Eu volto aí há 1 minuto e meio atrás, eu levei um chute na canela aqui, que eu comecei a bater a caneta na mesa e o Vini falando, porque eu vou sair daqui querendo abrir uns 30 negócios. Sério, eu tô aqui, cara, eu tô adrenalina. Você bugou minha cabeça. Não, tá muito bom. Sério, Vini, parabéns. Gente, aproveita, já compartilha esse episódio. Tá louco. É um presente pros seus amigos. Compartilhar isso passa a ser uma obrigação. Todas aquelas pessoas que precisam, que estão querendo crescer, escalar negócios. Porra, olha a mentoria que a gente está tendo. Então compartilha, se inscreve no canal do YouTube, não esquece, porque você vai ser notificado todas as vezes que a gente lançar um episódio novo. Vini, então tá. Mais alguma coisa aqui dentro, buscar como vai expandir o background de operação, né? A gente falou também de desenvolver essa musculatura, essa veia comercial, né, para também buscar os clientes, prospectar, não só ficar refém de esperar o cliente vir para dentro da loja. Eu acho que de verdade as franquias que mais vendem são aquelas que o dono é vendedor, né? O cara tem uma pegada de vendas, ele vai para cima, ele faz parcerias, ele está inserido em comunidades. Então isso é uma outra característica que você citou aqui, que qualquer um que quer escalar precisa desenvolver essa musculatura. Porque aí a equipe dele começa a enxergar, ele troca a lente para lente comercial. Então, o bom gestor comercial faz a equipe dele ser boa gestora comercial. E aí você vai replicando, assim, ó. É um efeito borboleta que acontece, né? Um efeito cascata ali de vendas. Então, se o franqueado ou se o gestor é bom vendedor e ele tem a capacidade de replicar isso, porque não adianta nada só ele ser um bom vendedor e não conseguir desenvolver a veia vendedora nas pessoas. Ele tem que fazer isso acontecer. Então, não adianta só o bom vendedor se ele não consegue fazer os outros serem bons vendedores. Eu acho que isso é fundamental para o negócio, né? Independente do segmento. Top, irmão. Ficou alguma coisa de fora? Ou é isso daqui que você... Lembra que é você falando pra você mesmo. Amanhã, se realmente você perder todo o seu conhecimento, depois você não vai me culpar. Não, acho que falta essa última coisa ali é seguir o canal, né? Tem que pôr ali... né? Seguir o canal. Seguir o canal ali, Receita de Sucesso, porque daí já tá gravado, né? Os episódios aí. Aí já não esquece. Vini, o que te faz diferente, cara, dos demais? Você diz em pessoa? Você, assim, o que te faz diferente? Vamos lá, eu acho que o que te faz diferente das outras pessoas? Eu acho que é persistência. Persistência, boa. Eu sou
extremamente persistente nas coisas. Não gosto de desistir. Não gosto de perder, nem um pouco. Né? É algo, às vezes, até que incomoda. Né? Não aceitar a derrota. Inteligência, então sempre procurando soluções. Eu acho que um bom empreendedor é aquele que consegue achar a solução mais rápido que os outros. Então ele tem essa habilidade de se desenvolver a ponto de achar soluções de uma forma mais rápida, mais eficiente, de uma forma geral isso. Top. Cara, qual que é a tua rotina como CEO no dia a dia? Eu tô igual lá, esqueci o nome do apresentador do Globo Repórter, o que ele come, onde ele vive, o que ele faz. Porque assim, não sei se você sabe, existe uma estatística que fala que... Na estatística, não sei se é estatística, tá comprovado cientificamente, é a modelagem, né? Que quando você modela comportamentos, você tende a modelar resultados. E claro que a gente sabe que não são só... Você falou vários comportamentos que você tem, mas também a gente sabe que é a parte comportamental e tem as habilidades técnicas. Mas eu queria entender a tua rotina hoje, tendo um negócio desse tamanho, você já joga um jogo diferente, pô, você é líder de mercado dentro do segmento e você cresceu rápido demais. Eu falo crescer rápido demais, às vezes dói, né? Vocês cresceram rápido demais. Mas eu queria entender um pouco da sua rotina. Como que é o teu dia a dia? Pô, eu acordei, o que eu faço? Sei lá, vou pra academia, eu dei um livro. Na empresa eu toco isso. Eu queria entender um pouquinho mais da sua rotina mesmo. Eu tenho 2 rotinas, né? Quando eu tô viajando e quando não tô. Então, porque eu costumo viajar muito, assim. Geralmente dá em torno de 100 voos no ano. Meu Deus! Então eu achava que a gente viajava muito. Então tem meses que eu viajo mais que os outros, assim. Tem vezes franqueado, visitar franqueado? Hoje não, hoje mais é desenvolver parcerias com fornecedores. Às vezes eu faço encontros com os franqueados, às vezes eu vou ver loja, mas hoje é pensando no jogo um pouco maior. Tá. Eu não consigo mais... Imagina, se eu fosse visitar uma loja por semana, eu levaria aí em torno de 10 anos para visitar todas as lojas. Verdade. Então, hoje não consigo mais estar em todas. Tento, sempre que eu posso. Até antes de vir para cá, eu passei a conhecer uma loja que eu não conhecia. Olha isso. Um cliente oculto ali. Cada vez tá oculto com essa camiseta, que jeito. Cada vez tá mais difícil, né? Eu tenho que chegar de boné. Tem dias que eu chego cidades assim, totalmente aleatórias. E aí a pessoa fala, eu tava esperando você chegar aqui. Eu falo, como assim? Não, mas é que eu vi que você postou no avião, que você tava vindo, daí você desceu aqui na cidade. Eu falei, ele vai vir pra cá. Então eu já não posso, quando eu quero fazer surpresa, eu já nem posto mais que eu tô nas cidades, né? Então quando tá viajando é uma rotina, mas já é legal. Você falou que quando você tá viajando, você tá com fornecedores, né? Isso aí. Então, fornecedores, parceiros, buscando muito, então, feiras internacionais, feiras nacionais, sempre buscando entender de mercado, assim. Legal. Esse ano eu fiz aproximadamente 85 mil quilômetros, né? Deu 2 voltas e pouco na Terra. Caraca. De viagem? De viagem. Caramba. Então eu tenho, pelo Google ali, eu consigo controlar quanto eu viajei. Já deu 2 voltas na Terra. Aí, caraca. Então o que eu tenho de rotina? Vamos lá. Minha semana começa no domingo. Então, domingo à noite, principalmente, eu já desenho tudo que eu tenho. Eu faço 2 desenhos. Para a semana que eu vou fazer e para os próximos 20 a 30 dias. Por quê? Eu sempre planejo minhas viagens 20 a 30 dias antes. Então, eu já sei onde que eu vou estar daqui domingo agora. Domingo passado, eu desenho meus próximos 20 a 30 dias. Então, eu desenho viagem e desenho a semana. Então, eu sempre estou desenhando minhas rotinas e atividades futuras. Isso me dá um planejamento do que vai acontecer. Eu olho minha agenda, eu aprendi a usar muito a agenda. Eu sou muito organizado, mas não usava agenda. E aí, depois que eu comecei a usar, eu consegui ter muito mais resultado e produtividade. Às vezes, agora aprendi que dá para marcar 2 reuniões no mesmo horário também. Daí você se obriga a fazer mais rápido elas, né? Para conseguir encaixar tudo. Boa. Então, minha rotina começa no domingo, efetivamente, onde eu já vejo as viagens, já vejo o que eu vou fazer durante a semana, listo o que são prioridades que eu tenho e tento classificar elas em ordem de prioridade. Então, eu sei que quase tudo é prioridade na nossa vida, mas eu criei um novo que é extremamente prioridade. E aí eu tento matar os extremamente prioridade no início da semana para tentar deixar o final da semana mais para trabalhar junto com a equipe. Inicio segunda já com a reunião com os gerentes. Então, a primeira reunião é com os gerentes, toda segunda-feira.
pra gente ver o que teve de problemas e erros da semana passada e desenhar o que a gente tem que fazer pro futuro. E por aí, consequentemente, assim, então eu já desenho quais são as necessidades que eu tenho antes de começar a semana. Tento não perder tempo. Foi até engraçado, essa semana uma colaboradora minha chegou e falou: deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você tá de preto ou de branco aqui no escritório, né? Eu falei: porque eu só tenho roupa preta ou roupa branca. Porque o nosso cérebro, ele gasta energia cada vez que vai tomar uma decisão, né? Então, se eu não tenho variação, para me arrumar ou fazer uma mala, é muito rápido. Eu consigo, se eu precisar viajar agora... Descobri por que eu sou mais rápida que você. Eu vou ter que rever isso daí, hein? Eu só tenho 2 tipos de roupa, ou é preto ou é branca. Então, se eu for fazer uma mala, eu pego a muda de roupa preta, calça jeans, a minha necessaire que eu não mexo, que ela já tem todas as coisas, 2 tênis, tá pronto. Eu arrumo uma mala, não demora 10 minutos. Eu posso estar atrasado, eu consigo arrumar uma mala em 10 minutos. Top. Porque eu já tenho exatamente o que eu vou precisar usar. Então, e isso é alguma coisa que eu tomei como decisão. Para que gastar energia pensando no que eu vou vestir? Se eu já sei que a camisa branca... Então, meu guarda-roupa parece do Gato Félix, né? É só camisa branca. Então, é bem fácil de me arrumar. Então, pequenas decisões como essas, eu acho que acabam ajudando pra gente não perder tempo e se enrola. Então, eu sou muito acelerado. Quem trabalha comigo sabe, e fornecedor sofre comigo, porque sabe o quanto a cabeça tá à frente, ainda mais trabalhando com café. Você põe no áudio 2.0, para mim podia ter um 2,5 já, porque eu gosto mais rápido que aquilo. E tento ir pra academia 4 a 5 vezes por semana, porque eu incluo sábado e domingo, então eu tento ir nos finais de semana também. É algo que ajuda a saúde mental, não só saúde física, mas saúde mental, para gastar um pouco da energia que a gente é acumulado. E o ritmo frenético, todo dia. Trabalho até... Eu costumo sair do escritório em torno das 8 e pouco da noite. Então, das 8, no escritório das 7h30, 8 horas, até as 8 e pouco. 12 horinhas aí. 12 horinhas no escritório. Daí treino, como, e daí eu volto geralmente a trabalhar ou pensar alguma coisa pro dia futuro. Então, dá umas 13 a 14 horas de trabalho por dia. E quais são suas fontes de estudo? De onde você bebe? Eu acho que o YouTube eu gosto. Tenho voltado a escutar mais podcasts. Então, isso era algo que eu tinha pouco costume de ouvir, mas agora eu gosto tô buscando mais tipo de podcast, e não só da área empresarial, assim, né? Tem bons entrevistadores, eu acho, que conseguem trazer boas pessoas. Paulo Vieira, eu gosto de ouvir muito, ele fala sobre inteligência emocional, e a hora que ele traz um viés, quando o apresentador fala de como aplicar a inteligência emocional na sua vida. Então, empreendedorismo traduzido via inteligência emocional. Eu acho que entra mais fácil na nossa cabeça, assim. Livros, não sou um adepto eu gostaria de comer mais livros. Eu tenho muito problema de finalizar. Eu sou um bom iniciador de livros, mas finalizar eu preciso me forçar muito mais. Eu gasto muito mais energia finalizando do que começando. Minha meta é voltar a ler mais do que um livro por semana, assim. Hoje eu não tenho esse ritmo, mas eu tenho isso como meta, assim. E quem são as pessoas que te inspiram? Quem são seus heróis? Eu tenho... Paulo Vieira é um que eu gosto. Legal, então, muito bom, gosto dele também. Não sei se já fizeram o método CIAS, mas é um treinamento... já fez. Maravilhoso. Eu sou super fã do Paulo Vieira. Isso aí. Ele é demais. Eu falo assim, cara, ele tá falando sobre inteligência emocional, sobre vendas agora. Eu fico sempre na dúvida, porque eu acho que ele é um vendedor nato, extremo, ele é super empreendedor e ele consegue, eu acho que ele tem é uma mágica, né? Ele consegue paralisar todo mundo, 5.000 pessoas, tá todo mundo assim, vidrado no que ele tá falando. Você não escuta um pio, assim, ele tá falando. Então, assim, ele tem essa coisa de conectar, de concatenar muito bem aquilo que ele quer passar, né? Então, eu, assim, sou fãzaça do Paulo Vieira. Até aconselho quem tá escutando aí, faz o método CIAS. Para mim foi um divisor de águas. Eu mudei completamente minha vida depois que eu fiz o método CIAS. Legal. Aconselho fortemente para as pessoas e vá com a guarda baixa, porque lá você vai
Você tem que se entregar 3, 4 dias ali e ter o resultado difícil. Ali você sofre metanoia. Claro. Então, e ele faz uma metanoia acelerada. Paulo Vieira, então gosto do Caio Carneiro, gosto do Flávio Augusto. Então são pessoas que eu acho que inspiram assim bastante. Né? O próprio Alfredão. Pô, muito massa. Hoje ser parceiro dele era alguém que eu acompanhava muito antes. Né? E hoje tá junto. Bruno Nardon, acho fenomenal. E tantos outros membros ali do clube que eu acho que a gente consegue ter trocas. Quando eu tô numa roda, eu geralmente sou mais quieto, porque eu gosto muito de ouvir e a todo momento eu tô aprendendo, assim. Então eu aprendo a forma como a pessoa fala, como ela se porta. Eu faço assim, não é um julgamento, mas eu analiso assim, afinco tudo, porque eu falo, cara, isso daqui eu gostei e vou colocar na minha oratória. Então como que eu consigo aplicar no meu jeito de ser isso? Legal, irmão. A gente já falou do livro, então, do Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Tem algum seriado, um filme, algo que você indica pra alguém? Algo que teve um impacto na sua vida de alguma forma, né? Eu acho que assim, ó, pra quem quer escalar negócio, o Fome do Poder é legal, porque ele mostra de processo, porque esquece a história. Tipo, a história é um detalhe, assim, ó, mas ele mostra como a cabeça do cara pensa, assim, ó. Ele pensou como expandir, então foi o que eu trouxe mais ou menos ali, ó. Qual que vai ser o canal de expansão dele? Tanto que ele pegou o vendedor de Bíblia lá, que era judeu. Então, por quê? Porque ele enxergou que aquele cara poderia ser um canal de expansão dele. Né? Então, ali tem várias lições para você aprender. E aí ele aprendeu sobre processo. Ele montou um restaurante sem ter um restaurante, porque ele desenhou no chão. Eu falo que as primeiras cafeterias, eu idealizei tanto na minha cabeça a forma como o cara ia trabalhar, que até hoje o sistema é o mesmo. Sem eu ter montado uma cafeteria, sem eu ter trabalhado numa cafeteria. Porque eu pensei tanto como o cara ia tirar o café, ia bater, a tirar a borra do café. Tanto eu desenhei isso que a hora que montou deu certo, não precisou alterar. Bom demais. Então ali se aprende sobre canal de expansão, se aprende sobre como aprimorar seu processo, porque ele pegou o modelo que existia do McDonald's e aprimorou o processo. Se aprende sobre processo em si, então na hora que começa a acontecer de ter alface, que no Big Mac não tinha alface, né? E aí eles chegaram e tinha salada no hambúrguer, lá ou tinha frango e tudo mais. Então, como seguir processos. Então ali eu acho uma escola assim que você consegue ver. E o Poderoso Chefão, eu gosto muito da trilogia do Poderoso Chefão. Eu acho que ele é inteligente, o filme, assim, a ponto de você aprender de negociação. E, putz, você vai falando, você vai lembrando de várias coisas. Você lembra do Suits, que ele é um mestre de negociação. Né? Pô, eu não sei, que eu sou meio abobado, né? Então eu pegava o caderno e assistia. Pô, gostei dessa frase, cara, olha como é que ele fez. Aí anotava. Então eu assisto as coisas sempre com a percepção de aprender alguma coisa. Né? Então sempre dá para tirar alguma lição. Então eu estudava aquilo, não assistia pela história. Eu acho que essa é uma grande lição que, vou ler um livro de romance ou ler um livro de business. Se eu for ler e ser obrigado a ler o de romance, o que eu posso tirar de lição daquilo dali? Não pela história em si, mas pelo ensinamento. Uau. Empreendedor é foda, né? É uma merda mesmo ser empreendedor. Você não para, né? 33 anos de idade. 33, verdade. Aproveitando aqui, gente, esse podcast tem um patrocínio da Monte Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira. A Monte Investimentos atua com uma estratégia exclusiva que não está disponível em corretoras tradicionais, através de consórcio imobiliário, onde você tem a opção de diversificar o seu patrimônio, investindo em carta de crédito. Após a contemplação, você tem a opção de comercializar essa cota, realizando um excelente lucro e não paga mais parcelas. O pessoal da Monte te orienta e te auxilia com isso. Ou você tem a opção também de investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Você compra o imóvel, o valor do aluguel cobre a parcela e depois de um tempo você vai estar gerando aí renda passiva, ao qual você descapitalizou muito pouco. Então procure o pessoal da Monte Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Vini, onde que as pessoas te acham para conhecer um pouco mais sobre o Vini e absorver mais conteúdos, né? Eu tô no Instagram, então Vini_Della Torre. Vai aparecer aqui no videozinho assim, Vini_Della Torre. Vai.
Eu acho que é o jeito mais fácil. Instagram, de se comunicar ali comigo, acompanhar, vai ver quanto eu viajo, eu posto, vou em feira fora do país. Eu não tinha muito essa aptidão, mas eu comecei a receber tanta mensagem assim, ó, pro pessoal pede, me diz o que você acha, me diz. Então, hoje eu faço meio que um tracking, assim, quando eu faço essas viagens. Tem uma coisa que eu comecei por brincadeira e agora o pessoal me cobra, que eu vou em restaurante ou cafeterias e tudo mais, e eu dou nota para as coisas. E virou... Uau, que legal. E às vezes eu posto e não dou nota. E aí começa a surgir as perguntas, tá, mas e cadê a nota? Tô esperando o resultado agora. Então virou... Que legal. Então, fui em mais de 50 cafeterias em Nova York, dei nota, fui em Orlando, agora eu tava em Paris, em Assunção. Então, diversos países, assim, eu tive e virou uma marca registrada da nota, né? O pessoal tira sarro, mas todo mundo gosta de dar. Vou adorar, vou seguir e já vou pedir uma indicação de café, então, com nota ótima, tirando mais um café. Boa. Qual que você gosta? Qual que você indica? Aqui em Curitiba? Te coloquei uma saia justa agora. Sim. Tem o Luca Café. O Luca... Não é igual mais um, mas... É uma cafeteria de café especial. Legal. E ela é pioneira. A fundadora lá, a Georgia, talvez é a pessoa que mais entende de café especial no Brasil. Legal. E ela veio daqui, ela tem... Eu digo assim, ó, a gente é um jovenzinho perto dessa galera que desbravou o mercado. Porque quando a gente fala em cafés, existem classificações dos cafés e esse pessoal tá brigando para todo mundo aceitar o café especial desde o início dos anos 2000. Né? Então eles desbravaram muito um negócio que não existia. Não tinha produtor que fazia café especial. Então eu tiro muito o chapéu e respeito muito esse pessoal, né? E a Mais Um, ela vem com a ideia de democratizar. Então, como que alguém consegue tomar um café especial num preço acessível? Mas eu acho que nada disso seria possível se não tivesse esses precursores do café. Então, a gente não é contra, né? Às vezes o pessoal fala, esse pessoal da Mais Um aí tá... Não, cara, a gente respeita muito e é muito grato, assim, por todos eles. Que legal. Muito legal. Vou passar lá. Luca Café, né? Luca. E falar Olha o merchan. O Vini de la Torre dá Mais Um Café, falam muito bem do café e eu vim conhecer, porque a Mais Um eu já conheço. Boa. E consumo. E quem tá ouvindo também, não esquece de ir na Mais Um. Mas o café... Acho que tem na sua cidade, né? É muito provável que tenha umas 5. Você pode até escolher onde fica mais perto da sua casa. Gente, aproveita, compartilha esse podcast novamente, pedindo para vocês compartilhar com os amigos, familiares, todas aquelas pessoas que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Aproveita também para seguir o Receita de Sucesso Podcast no YouTube, se inscreve lá no canal, no Instagram e também você pode ouvir esse episódio no Spotify. Me siga também nas redes sociais oliveira.jussiel e a minha digníssima esposa... @Karen Haas. Gente, me fala se o meu inglês melhorou. Me conta, depois vocês me falam. Vini, obrigado, irmão. Mais uma vez, prazer enorme. Acho que eu nem sei nem quanto tempo a gente passou aqui. Pra mim foi tão rápido, acho que foi 5 minutos. Parece que foi 5. Vai chegar o boleto pra você. Depois chega o boleto. Não, uma sentada do Vini hoje, sei lá, custa uns 2 milhões de dólares. Porque chega uma hora que você começa a ver o valor hora da pessoa, né? E imagina, tanta coisa pra fazer. E tá aqui, tirou um tempo, cara, assim, ó, parabéns pra deixar o legado, pra deixar conhecimento gravado, pra ajudar outras pessoas. Então isso mostra muito sobre você também, porque eu sei que... E na Bíblia tem uma passagem que fala que você tem que doar aquilo que é mais importante para você. Não fala que você tem que doar dinheiro. O que é mais importante para você? Então aquela pessoa que é humilde, muitas vezes é o quê? O que é mais importante para ela? Dinheiro. Precisa de dinheiro. Então quando ela faz uma doação de dinheiro, automaticamente ela vai ser recompensada. Né? Ali falando mais da parte de religião. Quando as pessoas chegam num nível, né, principalmente que você chegou, qual é a coisa mais valiosa para você? Tempo. Então talvez não é o dinheiro, é o tempo. Então talvez dar o dinheiro não tenha o mesmo impacto que você dá o seu tempo. Então você doou o seu tempo, que eu sei que é algo que é mais valioso para você, né? Foi mais de 1 hora aqui, deu seu tempo, se deslocou, aceitou o convite para ajudar outras pessoas a crescerem, cara. Então que Deus te abençoe muito. Sou muito feliz de ter te conhecido. Amizade eterna, agora te admiro. Você é um cara que eu me inspiro muito. E, cara, tamo junto, sempre. Obrigado. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tipo, uma ideia que foi sensacional. Acho que tem conteúdo
muito bom, as pessoas precisam acessar, né? Quem tá vendo, pô, se puder compartilhar, não o meu, mas, cara, tem um monte de episódio aí, isso vai agregar na vida, que são detalhes que às vezes fazem a diferença no resultado, né? E aqui a gente fala de coisas que não são só para business, às vezes é tanto ensinamento até para você ser hoje você é um colaborador, como você ser um colaborador melhor, gerar mais resultado. Talvez eu tive um crescimento muito rápido dentro da organização, porque eu entendi como é que crescia mais rápido. E porque era fazendo mais do que os outros, sendo persistente e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa está assistindo e talvez ela não quer ser empreendedora, mas ela quer crescer no negócio dela, na empresa, tudo mais, na carreira. Talvez é assistindo alguma coisa assim, um podcast como esse, que vai fazer a diferença. Boa, valeu, irmão. Obrigado mais uma vez, valeu. Gente, então, até o próximo episódio. Tchau, valeu. Tchau.